beleza. Então, com isso, muita gente em casa, crianças em casa, o home office. Então, aí a gente se pega. Estou em casa, relaxa um pouquinho mais, não escovo os dentes, não busco atendimento porque os consultórios estão fechados, que até o mês de junho, todos os consultórios só poderiam atender os pacientes no caso de urgências e emergências. Os tratamentos eletivos, que são as extrações, as limpezas, o tratamento de canal, implante, as restaurações, estavam todos suspensos, retomando de junho para cá. Ainda assim, o que está ocorrendo muito? Muitas pessoas não estão em busca desse atendimento, porque ainda assim, com receio, porque precisamos realmente ter este receio de estar saindo, de uma forma ou de outra, estar adquirindo ou transmitindo a doença. Então, precisamos ainda tomar todos os cuidados. E quando a gente fala de cuidados, eu também devo tomar o cuidado comigo. E nós hoje estamos vivenciando uma nova forma de higiene. Higiene não só pessoal, como os cuidados domésticos redobraram. Hoje, eu particularmente não gosto mais de ir ao mercado. Gostava, porque quando eu chego em casa eu tenho que praticamente lavar todos os alimentos, processar todos antes de guardar. Acredito que todo mundo está na mesma situação que eu, né? Não está nem querendo comprar comida porque tem que lavar. Tudo. Imagine só. Então vamos lá, gente. Quando falo de saúde, a gente fala de saúde da forma geral, temos que barrar a transmissão do coronavírus, a gente fala da higiene das mãos, principalmente que com ela eu estarei evitando a transmissão de não só do coronavírus, como de outras doenças. Isso a gente já sabe, a gente faz isso e agora estamos fazendo com mais frequência. E para a higiene bucal não fica diferente. O que é que eu devo fazer? Né? Sabendo que a gente está falando de um vírus que é transmitido através de gotículas de saliva, eu devo escovar os dentes da mesma forma que antes. Após as refeições, antes de dormir, o uso do fio dental, a escova, ela deve ser substituída de 3 em 3 meses, se ela não apresentar nenhum tipo de deformidade. Caso esta apresente a deformidade, eu devo trocá-la, ainda que não tenha completado os 3 meses de uso. Mas, doutora, eu tive Covid, eu permaneço com essa escova? Não. Ainda que tenha uma simples gripe, essa escova ela deve ser substituída logo após. Outro cuidado que eu devo ter com a minha escova é deixá-la higienizada, seca. Mas quando eu falo seca, não é secar com a toalha de rosto, com a toalha de mão, nem com a toalha de banho. Eu devo secá-la com um papel, um pedaço de papel, toalha e jogá-lo fora. A escova, ela geralmente ela fica no banheiro, dentro de um copinho, seja ele com tampa ou sem tampa. Mas normalmente o que nós fazemos com essa escova? Temos 5 pessoas na família, então as 5 escovas ficam bem unidas dentro do mesmo copinho. O ideal será que cada um tenha um copinho para sua escova separada, certo? Ou usar um protetor em cada escova, mas este protetor ele deve ser bem higienizado pelo menos uma vez por semana, lavado, deixá-lo de molho numa solução de hipoclorito. Então a gente faz a proporção de um copo com água para uma colher de chá do hipoclorito, aquele mesmo que nós usamos dentro de casa para fazer a limpeza de forma geral. Deixa por 15 minutos, depois lava em água abundante e seca. Isso se fizer uso desse protetor de escova. Caso não faça, que geralmente eu não recomendo, é melhor que as escovas estejam separadas. Então, para que não haja uma
contaminação cruzada dentro do próprio ambiente. Então, tive uma gripe, despreza a escova, compra uma escova nova. Deve ficar separada num copo de cada um da família, certo? Então, a gente não deve se descuidar desses cuidados básicos quando a gente fala da higiene bucal. Por quê? Se eu não cuido, não tenho esses cuidados como a escovação, o uso do fio dental, posso ter alguma coisa que venha acarretar necessidade de ir ao dentista. Então, pacientes que estão no grupo de risco, como o diabético, o hipertenso, idosos, crianças, ainda que se fale muito que as crianças não desenvolvem tanto o COVID, mas a gente não pode pensar assim. Temos também que prevenir que as crianças tenham alguma coisa. Sem contar que qualquer acometimento dentro da cavidade bucal pode vir a diminuir a imunidade do paciente. E é justamente um momento que a gente precisa que nossa imunidade esteja reforçada. Então, qualquer infecção que venha à boca, seja por cárie ou por uma doença periodontal, isso poderá sim estar baixando a imunidade da pessoa. Então, devemos cuidar muito bem da saúde bucal. Então, apresentou alguma coisa que necessite ao dentista, como a recomendação já ocorre bem detalhadamente, dentro do consultório odontológico, você vai ligar, marcar sua consulta e vai chegar no horário marcado, porque cada paciente vai ser atendido dentro do seu horário, para que cada um tenha o seu atendimento, não fique na recepção cheia, justamente para proteger o paciente. Porque, em termos de biossegurança, o consultório odontológico já vem há muitos anos trabalhando com uma biossegurança efetiva, porque não existe só o COVID. Hoje a gente fala do COVID, mas existem outras doenças infectocontagiosas que, se não houver uma biossegurança, se não houvesse uma biossegurança, o consultório odontológico estariam todos doentes. Mas isso, para o dentista, não é nenhuma novidade. A novidade hoje é que a gente não pode manter pessoas lado a lado, apenas com um distanciamento mínimo de 1,5 m a 2 metros. E nem um consultório cheio, porque isso vai desencadear uma aglomeração. Então, se necessitar de uma consulta de urgência ou emergência, liga para o consultório, informa a situação para poder fazer esta consulta para ter-se uma solução para o acometimento, certo? Na verdade, eu gosto mais da interação, viu, gente? Porque eu fico falando, tem hora que acho que eu estou perdida. Se quiserem perguntar já alguma coisinha aí, para eu não esquecer nada, será bom para mim. Eu gosto de estar com todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu vi que alguém no início colocou saudades da palestra ao vivo. Também esse contato humano é muito bom, né? É o que a gente não está tendo, inclusive até dos nossos próprios familiares, a gente não está tendo esse contato. E isso fez com que muita gente acabasse negligenciando sua saúde como um todo, apesar de que está ouvindo o tempo inteiro falar. Lave as mãos, quando espirrar, coloque o cotovelo, use a máscara, tudo isso. E aí, voltando à questão da higiene, vou fazer minha escovação, então, antes da escovação, também devo lavar minhas mãos, até metade do punho. Até aqui, eu devo estar lavando toda a minha mão, lembrando de estar lavando as mãos, entre os dedos também, eu não posso esquecer nesta posição, lavar o dedo, esse dedão, que às vezes a gente lava a mão, esquece desse dedão, justamente por essa dinâmica, faz isso, mas ele deve ser lavado separadamente dessa forma, certo? E as duas mãos, então, lavar entre os dedos, secar, e daí proceder com a sua escovação, com o uso do fio dental.
Se, mais uma vez, se alguém dentro de casa apresentou alguma sintomatologia do Covid, ainda que não esteja comprovado, separa as escovas, os talheres, todos os todos os utensílios pessoais. Acabei não vendo a pergunta direitinho, ela, porque eu fiquei no celular, porque fiquei sem computador hoje, e eu com ele com a tela reduzida, eu fico mais perdida ainda. Viu, gente? Se puder, repete a pergunta, por favor. É Márcia. Então, oi? Oi, Adriana. Oi, Márcia. Eu quero que dentro disso que você está falando, que você aborde uma coisa que eu achei bem interessante, que é esse tratamento do dentista em domicílio, e também que aborde alguma questão sobre as pessoas com diabetes e essa relação com o dentista. Pronto. Primeiro, vou falar um pouquinho das pessoas com diabetes, né? E gosto muito de falar sobre o tema. O diabetes em si é uma doença controlável. Então, a pessoa que é diagnosticada de diabetes mellitus, seja tipo 1 ou tipo 2, ela consegue conviver como todas as outras pessoas, inclusive também o tratamento dela normal, estando com açúcar controlado. Porém, como já se sabe, o diabetes é uma doença que ela é silenciosa e também ela causa muitos danos, caso a pessoa não tenha o seu controle ideal. Um desses danos está na saúde bucal, está na cavidade bucal. Então, como eu falei antes, a doença periodontal, periodontite, é uma doença grave que leva à perda dentária. Por quê? A bactéria, quando ela começa a agredir a cavidade bucal, existem células de defesa que vão lutar contra ela e produz alguma substância que aí, juntamente com a bactéria, acaba destruindo o osso. Esse osso, ele não regenera, então o paciente perde o dente. Sem contar que a questão do inchaço, sangramento. Então, muita gente, quando apresenta inicialmente a periodontite, ela apresenta o sangramento. Então, deixa-se de usar o fio dental por conta desse sangramento, achando que é o fio dental que aquilo está causando. Não é. O sangramento vem por conta de uma inflamação existente no local. Quando a gengivite está no início, isso é facilmente controlado. É só a higiene bucal ser eficaz que ela vai debridar. Porém, uma pessoa diabética, ela tem a tendência a exacerbar essa doença e ela se proliferar muito mais rápido. E a pior parte dela é que são diabetes e periodontites, são doenças e que se você não controla uma, a outra também não estará controlada, porque existem marcadores celulares que diz, eu aqui não estou bem, então aqui, aí você também não vai ficar bem. Então é necessário que a pessoa diabética tenha frequência nas consultas odontológicas com o periodontista. Às vezes, quando ele é controlável, ele faz isso tranquilamente com o dentista, porque todos os dentistas estão aptos a fazer a periodontia, principalmente quando está um diabético controlado. Então, fazer sua limpeza odontológica com a raspagem dentro do consultório de 6 em 6 meses. Quando isso for necessário, com menos tempo, o dentista vai recomendar. Então, não adianta eu ir ao endocrinologista, tomar minha medicação, tomar minha insulina e não cuidar da saúde bucal, porque é o marcador. Então, você vai, não vou ao dentista há 5 anos, mas meu endocrinologista diz que não entende porque o meu açúcar não é controlado, por conta também da saúde bucal. Então, é necessário controlar as duas, ir ao periodontista, o dentista, de 6 em 6 meses, e o endocrinologista. Então, são duas doenças que andam como irmãs, bem abraçadinhas. É necessário controlar as duas. E aí, agora falando do atendimento domiciliar, como a Márcia pediu, realmente é algo um pouco novo, né? Não de conhecimento de um todo. O home care,
né, que a gente fala de home care para as pessoas que estão acamadas, adoentadas, então tem um atendimento hospitalar em sua residência. E não é diferente com o tratamento odontológico, né, onde o dentista capacitado, ele vai até a sua residência para fazer esse atendimento. Ele, inicialmente, ele é voltado justamente para as pessoas com dificuldade de locomoção, né, seja, pacientes especiais, sejam elas idosos, pacientes que estão acamados, ou aqueles que têm uma dificuldade locomotora, ou que necessite que uma outra pessoa a encaminha, leve para o dentista. E que muitas vezes nós sabemos que no corre-corre do dia a dia, o familiar trabalha o dia todo e não tem esse tempo disponível para levar o seu pai, sua mãe, sua tia para um consultório odontológico. Então, é recomendado e é possível esse atendimento ser em casa. Então, pessoas acamadas, elas necessitam também do atendimento odontológico, da sua limpeza de 6 em 6 meses, de uma avaliação de forma geral, né, do treinamento dos cuidadores para com esse acamado, com esse idoso, é necessário. Então, essa é a proposta do home care odontológico. Então, como Márcia tocou no assunto, atualmente eu estou fazendo esse atendimento. Aí qualquer coisa aí no finalzinho eu deixo o meu WhatsApp, quem quiser necessitar ou ouvir que alguém necessita, pode estar me chamando lá, que eu vou fazer toda a explicação de como funciona direitinho, certo? Então, nele a gente faz uma avaliação geral do paciente, de todas as medicações que ele toma, o horário que toma, o horário que come, o que não come, de que forma ele se comporta, se escova os dentes, se ele sozinho consegue, se é necessário o cuidador ou a pessoa que o acompanha o faça, se usa prótese, como está essa prótese, se precisa de uma nova, a gente molda e confecciona uma nova prótese, porque é necessário para uma boa mastigação ter todos os seus dentes em boca, né? Então, esse é o trabalho de home care odontológico, quer dizer, o atendimento domiciliar odontológico. E aí, lembrando, aí voltando à nossa questão dos cuidados, eu falei da prótese. Para quem usa prótese, os cuidados também devem ser os mesmos. Se é uma prótese total, que todos os dentes estão na prótese, ela deve ser removida. O paciente ele não tem nenhuma unidade da boca. Todos os meus dentes é uma dentadura. Eu devo removê-la após a alimentação, lavar minha boca, escovar essa prótese com uma escova única, própria para a escovação dela, que mais ninguém use, a não ser o dono da prótese, escovar com um sabão neutro, pode ser aquele mesmo sabão que nós usamos para lavar os pratos, escovar direitinho, enxaguar em água abundante e depois colocá-la em boca. Para dormir, pode retirar e mantê-lo no copo com água até o amanhecer. Essa água pode estar sem nenhum tipo de substância, como também pode se colocar uma substância a fazer a diluição do hipoclorito. Lembrando que para cada copo de água, uma colher de chá de hipoclorito. Chegou pela manhã, lembrar que tem que lavá-la em água abundante antes de usar, viu, gente? Não tira do copo, se deixou com alguma substância e bota na boca, não, por favor. E eu até prefiro que jogue água fora e lave antes de colocar na boca, porque durante a noite a gente não sabe se estava descoberto, se algum bichinho passou por lá, viu? Então faz isso e cria esse costume, porque no dia que deixar ela numa substância, então não vai correr o risco de tirar do copo com água e colocar na boca. Se eu uso uma prótese parcial, o que seria isso? Eu tenho 10 dentes na boca, o restante é prótese. É uma prótese parcial removível. Então, eu removo essa prótese, escovo meus dentes que estão em boca, lembrando que eu tenho que escovar todos os lados do dente, na frente, atrás, do lado. Quando tiver dente juntinho, eu uso o fio dental. Quando não tiver, eu mudo a posição da escova para que essa higiene seja eficaz. E a prótese, mais uma vez, eu vou escovar com uma outra escova, com a finalidade só da escovação da prótese e o sabonete, da mesma forma. Lavou ela direitinho, coloca em boca.
Lembrando que, para quem usa prótese, a prótese não pode de forma alguma machucar e nem ficar folgada. Eu estou falando, a prótese está caindo. Eu espirro, a prótese sai do lugar. Não, ela deve ficar bem adaptada, de forma que traga o conforto para quem ela usa. Se ela machuca, procura o dentista. Se ela está folgada, procura o dentista. Muitas vezes isso ocorre quando já se passou muito tempo de uso da prótese, que seria o quê? 5 anos, certo? E nada de botar super bonder, viu? Procura o dentista até para fazer os pequenos reparos, se for possível. Super bonder, muita gente está usando super bonder de uma forma que eu vou botar aqui e até cola diretamente a prótese no dente. Não façam isso, por favor, viu, gente? Não faz, certo? Tirei todas as dúvidas, Márcia? Sim, sim, com certeza. Ótimo. Ô, Adriana, a gente falando de prótese, as próteses que tem eu não sei se aquilo é platina, que antes era platina, mas agora parece que é amalgama. A prótese, a parte metálica. Sim, a parte metálica. Também, essa aí também é a mesma maneira de utilização, porque ela pode também, esse material não pode corroer, alguma coisa assim? Pode. Boa observação. A parte metálica, ela pode oxidar quando ela fica muito tempo no hipoclorito, porque o hipoclorito não deixa de ser um ácido, é um material corrosivo. Então, geralmente a gente não indica. Então, quando a gente indica deixar nessa substância, seria um tempo até 20 minutos, que é o hipoclorito. Mas no mercado hoje, na farmácia, nós encontramos substâncias justamente com esta finalidade. A Corega mesmo possui umas pastilhas em que você coloca dentro da água e ela vai fazer essa higienização química da prótese, certo? Então, a metálica, a gente não recomenda que fique muito tempo. Então, uma boa escovação da prótese, com uma escova, no caso, ela é um pouco mais dura em relação a que nós usamos em boca, e um sabão neutro. Isso vai fazer com que ela fique bem limpinha e livre de qualquer bactéria, certo? Lógico que quando a gente bota na boca, né, que a boca tem milhões e milhões de micro-organismos, vai sofrer aquela modificação no caso da limpeza. Mas isso ocorre no meio bucal, certo? Sim. Adriana, em relação à questão das aftas, quando ela ocorre e aí a gente fica, né, com dificuldade da escovação e tal, tem alguma solução que você aconselha para ajudar nessa limpeza bucal? Não entendi bem a pergunta do início. Porque eu não consigo colocar um fone de ouvido no meu celular, porque acho que tem alguma coisa dentro do compartimento. Aí eu estou ouvindo bem baixinho, por isso que eu estou chegando perto. Pronto. Em relação às aftas, quando elas aparecem, então isso dificulta, não é, a limpeza, não é, bucal, a higienização bucal. Você aconselha também, o dentista também pode receitar alguma substância ou alguma medicação para ajudar esse processo dessa higienização? Sim, sim. Surgiu aftas na boca, procura o dentista. Existe sim medicação para isso. Sendo que também, quando esta afta é recorrente, é necessário investigar a causa dela, certo? Porque ela pode estar sinalizando algo sistêmico, como também algo errado. Pacientes com problemas gástricos, eles tendem a ter mais aftas. Outras pessoas, porque tem uma causa. Exemplo, uma prótese mal adaptada que esteja apertando. Quem usa aparelho, parte do aparelho está machucando a mucosa.
Então, ou uma restauração que está um pouco saliente, é um dente que partiu e está machucando a mucosa. Então, é necessário fazer essa avaliação com o dentista, para ver exatamente qual é a causa, porque vai ser necessário eliminar a causa, porque aftas recorrentes, elas não podem também estar existindo, mas existe medicação sim para isso. Até chegar o dentista fazer essa consulta, é necessário realmente ainda que faça uma boa higiene bucal, porque quanto mais eu deixo aquele foco de infecção ali, mais eu vou estar agravando a saúde bucal. Então, diminui o creme dental, vai escovando bem devagarzinho, macia, e vai ao dentista, porque ele vai avaliar a causa dessa afta que está passando realmente uma medicação para isso. Adriana, antigamente as obturações, elas eram metálicas, eu não sei dizer se elas eram escuras. Hoje ainda continua esse método de obturação, ou já tem obturações claras, que ficam parecendo que o dente não foi restaurado? Por favor, Márcia, eu vou pedir para você repetir, que você ouviu bem pouquinho. Eu estou falando das obturações. Antigamente elas eram escuras. Ainda tem obturações com essa característica, ou agora você faz a obturação e elas ficam na cor original do dente? Bom, você está falando do material amálgama. O amálgama é uma liga metálica e que a sua cor, por ter prata, ela tem a cor de prata. E como a própria prata oxida, porque também ela tem outros metais agregados, o amálgama ele oxida com o passar do tempo. Mas é um material que hoje, atualmente, vem sendo excluído do tratamento odontológico. Primeiro ponto é a estética, né? Que as pessoas, quando buscam hoje, elas querem naturalidade. Então, atualmente, usamos a resina, mas não é que esteja abolido totalmente o amálgama. Inclusive, é um material ótimo, excelente, né, e bastante eficaz no que ele se propõe, que é justamente a restauração do dente. A restauração, e quando um amálgama é bem feito, ele dura uma vida inteira. Quando ele é bem vedado e não sofreu nenhuma fratura, né, por conta de uma mastigação mal feita, algo muito duro que comeu, ele dura uma vida inteira, o amálgama. Né? E esteticamente não é muito agradável, principalmente que tem um sorriso bem largo, que aí os dentes aparecem. Mas no serviço público ele ainda é muito comum mesmo, porque ele é bem mais barato do que a resina, que antigamente era chamada de nuva-fio. Né? Na verdade, o material é a resina composta, então vai ser escolhida conforme a cor natural do dente, para que não haja uma distorção de cor, entendeu? Mas ela ainda assim é usada e bastante eficaz. E vou contar uma coisa, eu devo ter umas 4 restaurações dela que eu fiz há muitos anos, e não diga a você que troco não, só boto resina aqui se ela fraturar, viu? Porque eu, em particular, eu gosto dela justamente por isso. Porque sua condição terapêutica é de excelência. Não que a resina não seja boa, ela também é boa, certo? Mas eu gosto bastante do amálgama. Até porque existem propriedades físicas que, às vezes, a escolha da gente é justamente ele por conta disso. Principalmente os dentes lá de trás, que recebem muita carga. Né? Então, a gente também tem que pensar nisso na hora de colocar, que às vezes não é a estética que a gente vai querer trabalhar, e justamente a função. Né? E aí a gente precisa, às vezes, eleger justamente esse material. Certo? Obrigada. Adriana, falando nessa questão de material, né? Você fazer essa restauração com ouro, ele é puro quando faz essa restauração, ou ele tem misturas outras? Não entendi o início. Quando você faz uma restauração, que você coloca, em vez da amálgama ou a resina, você coloca ouro, por exemplo, ele é colocado puro ou ele é misturado com outros
Bom, olha só, eu não peguei, assim, e nunca tive nem a curiosidade de saber com relação ao ouro, né? Mas o amálgama, ele não é puro. Ele é necessário ser misturado com outra substância, que no caso é o mercúrio, né? O amálgama é justamente essa liga de prata com outros metais, que não é uma prata pura, e o mercúrio. Já o ouro, assim, de quando eu passei pela faculdade e até agora, eu nunca tive a curiosidade de saber como se trabalha com ele, né? Mas eu acredito que seja apenas por fundição, né? Ele puro, né? Ou não puro, porque o ouro, na verdade, ele mesmo nas joias que nós usamos, ele não é puro. E aí ele vem para o dente de forma uma restauração indireta, né? Eu moldo o paciente, tenho aquele molde, a partir daquele molde eu faço a prótese, entre aspas, no caso que será a restauração, e daí eu cimento junto ao dente. Aí seria um broco, entendeu? Mas não levando ele diretamente ao dente. Até porque o ouro ele necessita, para ter fluidez, de estar aquecido. Então, isso não seria bom para o dente. Né? E eu vou ficar te devendo essa resposta. Mas, justamente pela propriedade dele, física do ouro, ele teria que ser feito o bloco fora e depois ser cimentado ao dente. Porque a gente não consegue trabalhar com ouro de forma sólida. Teria que ser ele aquecido para ter fluidez. Então, a temperatura alta não faria bem a condição do dente. Certo? Certo. Tá bom, era apenas uma curiosidade. Doutora Adriana, boa noite. Em relação ao clareamento visual, quem tem bruxismo pode ter essa opção de usar as lentes ou só pode usar o clareamento normal? Nossa. Oi, tive um probleminha aqui. Em relação ao clareamento dental, para fazer esse clareamento, uma pessoa que tem bruxismo, no caso, tem essa opção de usar lente ou somente clareamento normal? Bom, como tudo, e cada paciente, um é diferente do outro, é necessária essa avaliação. Nada na vida tem uma resposta absoluta, nem com relação à contraindicação, nem com relação à indicação. Então, é necessário realmente fazer essa avaliação. A questão do bruxismo, existem placas miorrelaxantes que vai atenuar a situação do bruxismo, bem como a condição do paciente em geral, né, que o bruxismo está muito relacionado ao estresse do dia a dia. Então, é algo que possa ser controlado. A não ser em pacientes com bruxismo severo, em que a gente não vai estar indicando um tratamento estético, mas também isso fica a critério do paciente, certo? Aí é necessário realmente fazer essa avaliação. Quanto ao clareamento, né, pode fazer o clareamento? Pode, mas caso o paciente ele tenha uma sensibilidade maior que outro paciente, também a gente vai estar avaliando até onde a gente faz esse clareamento. Mas também não é contraindicado, que existe forma de se fazer o clareamento, no caso, um clareamento que o dentista vai estar indicando, receituando, tudo isso, fazendo a orientação direitinho, que é o clareamento caseiro. As pessoas com essa sensibilidade também podem fazer. Então, eu não posso dizer, não, de forma alguma não pode fazer. Como cada caso é um caso, aí a gente avalia a condição do paciente e depois diz aí, não, é melhor que você faça a lente de contato, porque vai melhorar a forma do seu dente, a cor vai chegar para o que o senhor realmente quer. E como tem essa condição de um bruxismo, como ele é leve, aí logo em seguida a gente faz uma placa de mordida, certo? Então vai ser moldada a placa de mordida, fez tudo, placa de mordida, vai precisar dormir, até porque o bruxismo ele é mais severo quando na condição de sono. Então é necessário realmente essa avaliação. Okay, Respondido? Respondido, obrigado. Legal.
Nada. Adriana, tá me ouvindo? Sim. Boa noite. Vou aproveitar para essa palestra maravilhosa sua aqui para te fazer uma pergunta sobre eu fiz uma retirada de um dente na extração há 8 dias, só que eu ainda estou sentindo um incômodo e às vezes dores. Isso é normal? É o número 27 o dente. Já foi remover o ponto? Ele não deu ponto. Não deu, não? Então não precisou. Não. Assim, como mais uma vez eu falando, cada caso é diferente, cada pessoa é diferente da outra. Inclusive, o seu sistema imunológico, o processo de cicatrização. Então, algumas pessoas, às vezes a gente faz a extração, dá um ponto, e ela nem volta para tirar o ponto, porque cicatrizou tão bem que não precisou voltar e o ponto cai sozinho. Outras pessoas, o processo de cicatrização é um pouco mais lento. Outras até sentem mais. Tem pacientes que chegam para mim e dizem que tem coceira no dente. Aí imagine isso, né? Minha gengiva coça. Aí tem gente que vai dizer assim, você é maluco, isso não existe. Mas existe, porque cada caso é um caso. Então, no processo de cicatrização, as células elas começam a se compor. Né, existe o processo de inflamação, para daí o processo de inflamação com a resposta imunológica do paciente vai trazer aquela cicatrização. Tem pessoas que vão sentir um pouco mais, então elas precisam um pouquinho mais de descanso. Outra coisa, as primeiras 24 horas após a extração, ela é crucial nesse processo de cicatrização. Então, a gente precisa realmente de ter repouso. Eu não tenho repouso porque só foi a extração de um dente. Se eu tivesse feito um outro tipo de cirurgia no joelho, no cotovelo, na mão, eu ficaria de repouso. Mas não é diferente. Então, as primeiras 24 horas após a extração, é necessário que tenha, assim, um repouso, só use gelado para poder fazer uma vasoconstricção naquele local, então não ter o sangramento, porque com aquele sangramento exagerado, isso compromete a cicatrização. Então, fazer compressas de gelo, não ir para a panela fazer comida, porque o vapor vai estar aquecendo o rosto, não varrer casa, que é um trabalho simples, doméstico, mas que requer muito esforço da pessoa. Não tomar sol, principalmente, porque o sol pode desencadear uma hemorragia. Então, as primeiras 24 horas é para ficar em casa realmente como um rei ou uma rainha, deitado com a cabeça levemente alta com o travesseiro e fazendo compressas de gelo e tomando a medicação, se foi prescrita, e às vezes tem condições que não precisa de medicação. Geralmente a gente só prescreve uma medicação para dor, porque quando a anestesia passa vai incomodar, porque é como se tivesse tido um corte, que a gente às vezes se corta com a faca, então ele fica como a gente chama, repuxando, né? A gente popularmente fala isso. Então acontece a mesma coisa dentro da cavidade bucal. Então, procura se perceber que está sangrando, que não cicatrizou, que está parecendo que está infeccionado, procura o dentista, que ele vai fazer uma avaliação, não deixe de higienizar, então é outra coisa que deve ser feita após a extração, a escovação dos dentes ainda dentro de boca, fazer o bochecho com enxaguante bucal que tenha dentro de casa, isso tudo vai favorecer uma boa cicatrização, porque se eu não escovo, então eu vou ter bactérias ali que vai colonizar esse local. Então, o caso de 8 dias, às vezes, a depender da localização desse dente, é normal sim, até 15 dias, e tem pessoas até que relatam um pouquinho mais que isso. Eu vi que está entrando agora no mercado um novo tipo de aparelho. Ele é como se fosse mais uma capinha. E eu queria saber se ele é mais eficiente que o antigo, se ele é mais em conta, como é que ele funciona. O que ele parece como se envolvesse todo o dente, é isso? Transparente? Isso. Pronto. Isso. Estamos falando do Invisalign. É novo no mercado, e posso dizer, sua disseminação não está sendo rápida. E hoje as pessoas, quando buscam um tratamento,
elas não querem mexer com sua aparência. Mas nem todos os casos estão indicados para ele, então é necessário também uma avaliação. Porque o que acontece? Esse tratamento, o dentista ele vai escanear a boca, né? Existem empresas que são especialistas nisso, ele vai escanear sua boca com a câmera intrabucal, desculpa, vai escanear toda a boca, ver qual o tipo de tratamento, e através de uma impressora 3D, vai fazer todo o seu tratamento. Não é um tratamento tão acessível, porque você paga de uma vez logo por todo o tratamento. Mas a empresa, que faz todo esse desenho, ela vai se comprometer em que determinado período o seu tratamento não evoluindo, ela vai voltar a escanear para verificar se alguma daqueles modelos que foram feitos, se não tiver condizente, ela vai modificar o plano de tratamento. E aí são feitas modeiras, né? As modeiras na posição que o dente deve tomar, mas de forma gradativa, certo? E vem disseminando bastante o uso do Invisalign, justamente por conta da estética, que o paciente usa e ninguém sabe que ele está usando. Inclusive, a higiene bucal até fica mais fácil, né? Que você tira, passa o fio dental, e é mais difícil com um aparelho convencional fazer essa higiene bucal. Ok, pronto, obrigado. Deixa Adriana, lembrei-me agora daquele aparelho que é colocado, que tem parecendo uma espécie de elástico, sabe? Aquele aparelho assim, eu acho até esteticamente ele feio, assim, nojento, vou usar a minha palavra, né? Por que tem essa necessidade daquela parte elástica? É para o paciente não abrir muito a boca, é isso? É para ter esse controle? Sim, a necessidade é dar uma direção para a postura da boca. Porque quando a gente fala de usar aparelho, muita gente associa diretamente à estética. E na maioria dos pacientes só procuram realmente o uso por conta da estética. Só que a gente não trabalha só a estética, porque quando a gente fala estética, a gente está falando de um padrão. Existe um padrão de sorriso, um padrão de mastigação que é dito como o normal, como tudo, né? Existem as maloclusões. Então, aqueles elásticos, eles são usados geralmente no finalzinho do tratamento ortodôntico para, em outras palavras, acostumar a postura da boca àquela nova condição e ajudar a finalizar o tratamento. Então, as borrachinhas buscam isso. Só que elas não são usadas por muito tempo. É necessário, se o dentista passou para o paciente, é bom que ele colabore, que às vezes é apenas 30 dias. Só que para quem está de fora incomoda, né? Porque ela limita a abertura da boca, então tem mais saliva na boca, mas o paciente retira aquilo ali para comer, para escovar, porque ele não está fixo. Ele é colocado justamente para, enquanto ele fala, ser usado. Não para comer, é necessário tirar, e aí às vezes a gente acha nojento, porque muitas pessoas tiram no restaurante e botam no guardanapo do lado, não é verdade? Nossa, não é verdade isso? Isso. Ele é meio assim, né? Eu acho que ele sei lá, mas... Um pouco anti-higiênico. Um pouco anti-higiênico. Essa questão também vamos dizer assim, palitar os dentes, né? Vai lá e palita os dentes e tal. Esse palitar os dentes, ele é aconselhável ou não? Porque você fala muito do fio dental, mas a questão desse palito, ele é aconselhável mesmo? Ou ele é dispensável? Ou ele é tão somente para tirar aqueles resíduos naquele momento para, né, uma limpeza parcial, vamos dizer assim?
Por favor, Rita, você me faz a pergunta do início? Eu só entendi o finalzinho. Os palitos, se ele realmente, palitar os dentes, se é realmente aconselhável, ou ele é só para tirar aquele excesso rapidamente, ou se ele realmente é para ficar, como as pessoas fazem, mexer lá no dente, futucar o dente. Não. O palito, ele não é recomendado para a limpeza dos dentes. Apesar de que a gente chega no restaurante, ele está lá até individualizado para a gente usar. Muita gente usa, né, de forma até indiscriminada. Inclusive, eu costumo falar que quando a gente pega uma caixinha de palito, o que é que tem escrito lá? Palitos para petisco. E não é palito para dente. Então, ele começou a ser usado de forma indiscriminada, como se fosse um artigo de higiene bucal. E não é. Inclusive, ele pode causar danos, porque a depender de como se use o palito, ele pode se tornar uma alavanca e fraturar restaurações, mudar a posição do dente, porque a partir do momento que eu começo a passar aquele palito no local que estava um pouquinho afastado entre um dente e o outro, eu começo a empurrá-lo e afastar mais ainda. Então, eu vou ter um espaço maior. Então, ele não é recomendado. Existem escovas, né, que aí tem gente que usa porque tem um espaço maior, mas existe escova que são as escovas interdentais, elas estão indicadas para limpeza, porque ela é mais fina que o palito e possui cerdas que vai promover essa limpeza. E hoje já tem no mercado uma outra, que é GAN, que escreve-se G de gato, U de uva, M. Então, são as escovas interdentais individualizadas, que elas são bem fininhas e passam em espaço bem mais reduzido, o que favorece a gente até não usar o fio dental, porque ela passa limpando bastante, certo? E aí depois eu mando uma fotozinha para a Márcia, e Márcia transfere para todo mundo, certo, Márcia? É a fotozinha dessa escovinha. Aí você vai dizer assim, ela parece um palito, mas só que diferente do palito, ela não tem a mesma dureza e não é tão robusta quanto o palito. Aí ela vai promover essa escovação. Bem legal ela, né? Quem usa aparelho, o contenção, ela é maravilhosa para isso. Aí você adquire ela, hoje numa farmácia está em torno de R$ 20 uma caixinha, e salvo engano vem 50 unidades. Sendo que das 50 unidades você não usa, no primeiro uso você joga fora. Você consegue usar ela até 2, 3 dias, viu? Estamos chegando ao final desse bate-papo tão interessante, né? Já são 19h58, você ainda tem um minutinho para amarrar aí sua fala. Pronto. Mais uma vez, eu quero agradecer, né, a Márcia pelo convite, a todos vocês, né, que eu já estou me considerando da família, certo? Porque eu tenho que ter meu lugar uma vez por ano, e para poder falar um pouquinho sobre a higiene bucal, que nunca muito se falar sobre isso, inclusive é um bom tema, né? Muito obrigada a todos. Eu vi algumas mensagens aí de agradecimento e estou esperando também que a gente volte ao normal. Talvez não seja o normal que tínhamos antes, né? Somos seres humanos e o interessante de tudo é que nós conseguimos nos adaptar, né, às adversidades da vida de forma brilhante. Isso é maravilhoso, certo? E com relação ao home care, se houver a necessidade de alguém que esteja necessitando, você já sabe que tem este tipo de tratamento. Não só eu, como outros colegas fazem esse tipo de tratamento. Eu vou até pesquisar, porque eu acho que tem algumas empresas também que oferecem home care de enfermagem, mas que já tem também o odontológico, porque isso faz parte da saúde, para não agravar a situação, a condição real do paciente. E, mais uma vez, muito obrigada a todos
né, pela atenção de vocês, pelas perguntas. E se eu deixei alguma dúvida, manda uma mensagem lá no meu WhatsApp que eu respondo, tá certo? Quer anotar? 991 29 37 67. Repetindo, 991 29 37 67.